Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, e por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória ao Senhor. Beto, Vanja, Suzy, vem pra cá. Vem. Vamos cantar, vamos celebrar a vida. Senhor da vida que está presente entre nós. Vamos fazer um lindo coral. Vamos com as palmas. Homens, começam, homens. Lindo dia que o Senhor preparou. 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 Para adorar, para celebrar a vida. Linda gente que o Senhor separou. 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 Pra se ajudar, compartilhar a vida. Palavra do Senhor. Lindo livro que o Senhor inspirou. Lindo livro que o Senhor Homens, bem inspirou. bonito. Lindo livro que o Senhor inspirou. Mulheres. Lindo livro que o Senhor inspirou. Pra se estudar, alimentar a vida. Todos juntos. Lindo dia que o Senhor preparou. Linda gente que o Senhor separou. Lindo livro que o Senhor inspirou. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor da vida. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor da vida. Salmo 117. O menor salmo da Bíblia. Com o maior convite. Louvai ao Senhor todos os povos. Vamos lá. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor nações da terra. Pois grande é a sua misericórdia. Pra sempre é a sua fidelidade. Aleluia, louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor.
Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Salmo 100, celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém, amém. Celebrar com alegria, celebrar é fazer festa. E quando a gente se lembra de onde a gente foi resgatado e tirado, brota do nosso coração festa. Brota gratidão, gratidão vira festa, vira louvor, vira música, vira essa coisa linda que a gente está desfrutando junto aqui. Toda a honra ao Senhor Jesus, que é o Salvador na nossa vida e da nossa história. Vamos cantar cantoria? Tem que fazer assembleia aqui, vamos falar. Então, os favoráveis, levanta uma de suas mãos para cantar cantoria. Contrários não há, tô vendo aqui. Primeiro proposta. Não teve proposta. Proponho. Vamos lá, vamos chamar a banda cantoria aqui. Edilênio vem pra cá, Robson Café, salva de palmas pra essa turma. Cadê Beto? Beto já tá aqui. Cadê Carlinhos pra cantar com a gente? Carlinhos, a Suzy já tá aqui, o Beto tá aqui, a Vanja tá aqui. Eu tô esquecendo de alguém que era pra estar aqui e não tá? E a gente ensaiou bastante hoje à tarde, né? Quem tava lá, não é pra, a letra do refrão não é pra ninguém errar, hein? Isso aqui é experiência, experiência. Cadê aquele negócio chique que ele tem? Verdade. De pisar aí. Ó, mas tá vendo? É livrinho, hein? É livrinho. É caderno. É caderno. Não é esses Tablet. tablete, etc, A hora que ele vem etc. sozinho É tablet. livrinho. É. Esse aí pode pisar em cima. Som. Gente, vamos cantar cantoria então? Tem uns que usam celular, outros usam celulose, né? Aí, Beto. Vamos lá. É o seguinte, a gente não ensaiou, né? Mas nós vamos fazer então. Eu vou fazer a voz do Paulão. É seu sonho, né? Substituir o Paulão. Aí a gente segue, tá? Carlinhos, depois do Carlinhos, Edilênio. Edilênio, você empresta o microfone pro Carlinhos, você faz o pedestal pra ele? Isso, ó, feio. Beleza. E aí depois a gente... Vai dar certo. Quando ninguém cantar aqui, vocês cantam forte. O microfone da Van já não tá funcionando. Justo Alô, da chefa teste. aqui, ó. Tá sim, tá sim. Ela tá querendo que a voz dela fique mais alta que a de todo mundo. Ela tá fazendo assim. Cantoria, bora, som na caixa. Louvor àquele que é digno, tributar, rendendo ações de graças ao bom e eterno Pai. Também ao Filho bendito adorai, e ao Espírito Santo cantai. Por Ele fomos criados para louvor de Sua glória, eternamente amados antes que houvesse história. Ele é o Deus soberano que deu o Filho por nós. Por isso sempre cantamos, por isso erguemos a voz. Cantoria todo dia, melodias de louvor. Cantoria
eternamente amados, antes que houvesse história. Ele é o Deus soberano e deu seu Filho por nós. Por isso sempre cantamos, por isso erguemos a voz. Cantoria, todo dia, melodia de louvor. Cantoria, noite e dia, alegria do Senhor. Alegria do Senhor, cantoria. Muito bom, valeu, gente. Canção linda de Beto Mouzinho. Quem mandou vocês sentar, gente? Mas pode sentar, podeis assentar. Amém? Brincadeira, obrigado. Que delícia, viu? Obrigado, cafezinho, Robson Café. Salva de palmas para Robson Café. Coisa boa, Beto, Vanja, Suzy. Que honra, Suzy, ter você conosco nessa canção e aqui com a gente. Uma honra de coração. Beto, Vanja, vocês são do nosso coração. Carlinhos Veiga, volta já já, não fica longe não, irmão. Gente, eu vou aproveitar esse pequeno intervalo para apresentar rapidamente a turma aqui. Nós somos o Palavra em Canto. E que honra tocar logo após Vencedores por Cristo, que tanto nos influenciaram e influenciam até hoje. Então, uma alegria. Alexandre, toda a turma, o Assir estava por ali, não sei se ele já foi arrebatado. Ele estava ali até agora há pouco. Mas que honra, que alegria, que privilégio. Uma delícia participar dessa noite de louvor e adoração com vocês. Vamos lá, rapidinho aqui. Ronaldo, Feio, André Sócio, Edilênio tá de bico aqui, ele não foi embora. O Edilênio, nova contratação aqui, ó. Ander Bruder, guitarrista. Vou pular aqui, que eu já faço aqui. Thalita Cantos Santos. Sara Mimi, conhecida internacionalmente como Mai Mai. Jaide Menezes. O nosso caçulinha. Márcio Domene. Marcião. E aqui, abram alas para a nossa mais nova contratação. Abriu a janela de transferências aqui. E o Fábio Dias está conosco. Pela primeira vez. Então, é uma alegria ter você com a gente, meu irmão. E nós somos o Palavra em Canto. Depois, se você quiser estar bem vestido com o modelo 2025 da nossa camisa, vem aqui. Lançamento hoje também. O Jaide está usando a camisa. Fica em pé, irmão. A camisa 2019. Essa é a versão antiga. Então, Mas se você quiser uma camiseta dessa, se você quiser uma caneca do Palavra em Canto, se você quiser um CD, eu sei que o pessoal aqui está ligadão no Orkut, ouve CD também, né, pessoal? A sugestão que a gente sempre dá é que você adquira um CD hoje, que daqui 20 anos você vai ganhar bastante dinheiro. Então, ele vai valorizar, né? Como o vinil valorizou. Então, faça esse investimento. É melhor que Bitcoin, tá bom? E assim, você abençoa, não é nem esta banda musical, esse grupo, mas o projeto social e missionário Amar é Repartir, lá em Campinas. Projeto nosso, parceiro nosso, que atende crianças, adolescentes e jovens, e mulheres também, numa das áreas mais carentes da nossa cidade. Estamos ali já há 6 ou 7 anos. Então, 100% do que você investir, você, na verdade, está dando uma oferta. Então, comprar uma camiseta por R$55, na verdade, você está ofertando R$55 e ganhando uma camiseta para você lembrar de orar pela gente, também para você sair bem vestido aí pelas ruas da sua cidade, tá bom? Então, esse é o apelo que a gente faz desde agora, e muito obrigado por tantos que têm apoiado. Todos os músicos aqui são
amigos, voluntários, servos do Senhor. Então, isso não é para nós, não é para nenhum de nós. É para essa obra social e missionária. Essa é uma noite em que a mesa está posta. E nós vamos cantar algumas canções aqui alusivas à salvação de Jesus Cristo, começando pela canção Só a Graça, com a participação querida de Edilênio aqui com a gente. Uma delícia. É pela graça do Senhor que nossa história é reescrita. Nós todos fomos encontrados no lamaçal do pecado. E a graça do Senhor foi até nós. Nos pegou e nos abraçou para nunca mais desabraçar. E assim a nossa vida é reescrita, a nossa história é ressignificada. Nós vamos cantar a graça do Senhor. Cante com a gente. Porque todos pecaram e estão separados de Deus, distantes da glória, perdidos nos caminhos seus. Mas em Cristo Jesus a graça de Deus se manifestou. Fracassado, o atolado no lamaçal, abraça o cansado, o fragilizado, o que sofre por causa do mal. Só a graça é capaz de abraçar gente como você e eu. Só a graça refaz nossa história conforme o amor de Deus. Pela graça o Pai faz de nós, pelo sangue vertido na cruz, filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque todos pecaram, estão separados de Deus, distantes da glória, perdidos nos caminhos seus. Mas em Cristo Jesus a graça de Deus se manifestou. O rico, o bem-sucedido, o perdido em meio ao que tem, abraço abatido, o bem oprimido, o que sabe não vai tudo bem. Só a graça é capaz de abraçar gente como você e eu. Só a graça refaz nossa história conforme o amor de Deus. Pela graça o Pai faz de nós, pelo sangue vertido na cruz, filhos de Deus em Cristo Jesus. Sua graça imensa reflete o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Cante com a gente. Quem salva o mundo
mundo dos seus pecados, de quem amor. Fique em pé, vamos cantar a graça de pé, de pé. Rei da glória, o majestoso Rei. Quem tem o mundo em suas mãos e que nos deixa admirados, o Rei da glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa é, perfeito é o seu amor. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou e agora livre estou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Só a graça é capaz de abraçar gente como você e eu. Só a graça refaz nossa história conforme o amor de Deus. Pela graça o Pai faz de nós, pelo sangue vertido na cruz, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se você quiser, você pode se assentar. Esta é a nossa nova identidade. Filho de Deus em Cristo. Vamos falar juntos? Filhos de Deus em Cristo Jesus. Vamos cantar uma das mais belas narrativas do Evangelho transformador e salvador de Jesus Cristo. Você cante com a gente, o Rei da Glória. E ali no meio a gente vai cantar a canção autoral Foi o Amor, que nos lembra de que por onde Jesus Cristo passa, a história é transformada. A cruz, antes de Cristo, simbolizava talvez a maneira mais dolorosa de alguém morrer, sofrimento profundo. E hoje as pessoas usam cruz como um adorno. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus Cristo passou pela cruz, ressignificou a cruz, da mesma forma como Ele ressignifica a minha e a sua história. Filhos de Deus em Cristo Jesus.
foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, foi o amor. Não foram os soldados que o mataram na cruz, foi o amor, foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus. Só Jesus, só Jesus. Virá em breve. Maranata, Senhor Jesus. O Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Beto.
Complicado, hein? Falar. Depois disso tudo, é muito amor de um Deus que é santo e que não admite mancha nenhuma diante de si. Então, quando a gente para pensar em tudo que ouviu aqui, as letras, o que foi relembrado, não é novidade nenhuma para a gente, né? Eu costumo dizer que muito pouco do que você ouve na igreja, se você é crente há algum tempo, é novidade. É que Deus é aquele Pai que, como os nossos pais foram, e como aqueles de nós que são pais sabem, precisa às vezes repetir a mesma ordem várias vezes, porque o filho tem um coraçãozinho que precisa ser ensinado todo dia, né? E Deus, mais uma vez, nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra em forma de música e também relembrando aqui aquela última refeição de Jesus com seus discípulos. A gente tem o privilégio de fazer isso nessa noite, né? E eu quero só lembrar de duas passagens bíblicas. Uma está ainda no Antigo Testamento. Deus, depois de dar a sua lei, isso está lá em Êxodo 20. Eu quero me referir ao final do verso 24. Mas depois de dar a sua lei, que mostra o seu caráter como Deus perfeito que não admite mancha, não admite pecado, ele dá a sua lei. Depois ele fala que a gente ia se apresentar, o povo dele ia se apresentar diante dele com holocaustos e sacrifícios, né? Porque é por meio do derramamento de sangue que há remissão de pecados. A cruz era nossa, a cruz era um instrumento de suplício e foi ressignificada como instrumento, sinal de esperança, porque Jesus passou por ela. Exatamente isso. Os cordeiros, os novilhos, aquela bicharada toda que era sacrificada, apontava para Jesus. E depois de Deus dar a lei e dizer que nenhum de nós seria capaz de cumprir aquela lei, era por isso que os sacrifícios eram necessários, o inocente morrendo pelos pecadores, Deus diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Esse é um momento em que Jesus falou: façam isso em memória de mim. Hoje estamos celebrando. É Deus que faz. Nós somos convidados a nos aproximar. É Deus que é o anfitrião. E eu gosto de pensar nisso. É Ele quem nos aproxima da mesa. Nenhum de nós é digno. Não há dignidade em nenhum de nós. E se você está aqui e pensa porque é bonzinho, e às vezes porque, como eu, foi criado na igreja desde pequenininho, tem pontinhos com Deus, esqueça isso. Esqueça isso. Se você foi criado na igreja desde pequenininho, foi a graça de Deus. Aquela graça que tira o atolado no lamaçal, é a mesma que nem deixa você ir para lá, porque Deus sabe quem você é. Seria perigoso deixá-lo. E Ele te quis pertinho. É isso. E é Jesus que diz, na noite em que Ele foi traído, né, Ele toma o pão. E eu gosto da simbologia. Me permita aqui as irmãs da decoração. Foi partido na cruz. Por mim e por você. Foi isso que aconteceu com o corpo do nosso Salvador. Ele diz que a sua alma suportou aflições de morte. Ele pediu ajuda aos discípulos: fiquem comigo, porque hoje está difícil. A minha alma está angustiada até a morte. Ele experimentou. Tem uma música do Aristeu que diz: como o trigo do pão deixou-se moer, e a uva do vinho deixou-se esmagar, pelos nossos pecados quiseste morrer.
teu sangue por nós numa cruz derramar. É isso que estamos celebrando aqui. O que nós vamos fazer aqui, apesar de ser considerado apenas um rito por muita gente, é, na verdade, uma ordenança do Senhor Jesus. A mesa da qual vamos participar é a mesa do Senhor, não é de nenhuma igreja, nenhuma denominação. A mesa é do Senhor. E eu quero convidar você, que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, está em comunhão com a sua igreja, a participar conosco. Nós somos um povo só. E eu quero lembrar isso para você nessa noite. Estamos apontando aqui para esse dia, que não demore, e eu espero mesmo que não demore muito, né? Nós estamos celebrando isso, pensando naquilo que Jesus falou, quando ele disse, depois de tomar o pão, partir e falar, repartam, tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse, bebam todos dele. Ele disse, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aí ele diz uma coisa que eu acho fantástica. E eu digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso, o que pode todas as coisas, para quem não há limite nenhum. E foi ele que disse que ele se limitaria. O soberano está dizendo que ele vai esperar. O Senhor do tempo vai esperar o dia em que vai beber. Não é de novo, fala o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Isso é fantástico. Eu quero chamar aqui alguns irmãos, quero chamar o pastor Cícero aqui à frente comigo, e chamar aqui alguns irmãos que vão nos ajudar na distribuição. Aqui, quero chamar o pastor Carlinhos e os presbíteros Edman, o Décio, o Clóvis e o João, presbítero da nossa igreja. Convidá-los a fazer a distribuição aqui. Quero falar para você, quando eles se aproximarem, você vai retirar o seu cálice, esse prontinho, né, que já vem todo separadinho, você vai pegar, vai esperar, porque depois vamos ser conduzidos a fazer isso juntos, com essa simbologia poderosa de que somos um corpo só, né, o corpo de Cristo. Quero convidar o pastor Cícero a orar, depois eu vou passar a bandeja para os irmãos aí, e o pastor Cícero vai conduzir depois. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez estamos celebrando a vitória sobre a morte. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque não merecíamos nada disso. Muito obrigado, porque a tua graça se manifestou salvadora. Nós te louvamos e te bendizemos, porque hoje temos uma nova vida. E nós estamos celebrando ela aqui por meio da obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, nós queremos rogar as tuas bênçãos ao participarmos destes elementos. E que saiamos daqui fortalecidos para a glória do teu nome. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos reunidos em memória de Jesus, para proclamarmos juntos sua morte na cruz. Graças damos pelo pão
Nós estamos reunidos em memória de Jesus, para proclamarmos juntos a morte na cruz. Graças damos pelo vinho, sangue de Jesus, derramado em prol de muitos, salvação. Nós estamos reunidos em memória de Jesus, para celebrarmos juntos a vitória na cruz. Graças damos pela vida, graça de Jesus, que transforma pecadores por amor. Com os corações unidos ao redor da Santa Mesa, todos declaramos juntos: Declare. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus. Ansiamos pelo dia, volta de Jesus. Já não haverá mais morte. Maranata, já não haverá mais choro. Maranata, já não haverá tristeza. Maranata, vem Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu costumo dizer na igreja, e esse é um momento muito significativo para todos nós, porque nós fazemos em memória daquele que voltará, né? É isso que nós estamos celebrando nesse tempo. Mas eu gosto de lembrar, né, e o povo meu que está aqui, né, que eu pastorei, tem uma parte aqui, eu costumo e gosto muito de lembrar que esse pão que nós vamos comer primeiro simboliza o corpo do Senhor Jesus, a necessidade da sua encarnação, porque Deus fez um pacto lá no Éden, e ele não foi cumprido, e Deus não mata Adão e Eva, ele mata Jesus. Na plenitude dos tempos, então, ele envia o seu Filho para nos substituir aqueles que no passado erraram, inclusive, não é? Eles é que mereciam, nós é que merecíamos. A cruz maldita era nossa. Ela se transformou em bendita por causa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, quando a gente participa do pão, nós precisamos nos lembrar, não é, que o Senhor Jesus passou pelo seu estado de humilhação. Ele não precisava, ele não merecia, era tudo nosso, mas ele tomou para si. Por isso ele exclamou: Deus meu, Deus meu. A gente não consegue explicar o tamanho do desamparo, teologicamente falando. É profundo demais. Mas ele levou sobre si, nos representando naquela cruz do Calvário, tudo aquilo que era nosso. Por isso, ao participarmos, lembre-se disso, comamos o pão. A Escritura também afirma, e já foi citado aqui no Antigo Testamento, que se não houvesse derramamento de sangue, aquilo que foi tipificado no passado, não haveria remissão de pecados.
Por isso Jesus sangrou. Por isso ele foi pregado, para sangrar, para derramar o seu precioso sangue, para que você e eu pudéssemos vir aqui essa noite e fazer essa grande festa. Nós estamos nos alegrando, e a nossa alegria, ela advém do sangue precioso que foi derramado na cruz. Nós fomos libertos naquela tarde, irmãos. Não se engane. Tudo que aconteceu naquela cruz foi definitivo, eficazmente definitivo. Acabou. Agora a gente só celebra. Esses irmãos aqui são animados para celebrar, por falar nisso, né? Só entre nós aqui, né? Uma bênção. Isso é maravilhoso. Por isso, não é só um ritual mesmo. Nós estamos celebrando a vitória sobre a morte, irmãos. Por isso precisa invadir o nosso coração. Quem disse que pastor conservador não chora, né? 2 chorões juntos, é uma brincadeira isso, né? Mas enfim, eu queria que você participasse do segundo elemento, lembrando-se que todo o peso do pecado foi levado lá. Quando o sangue de Jesus foi derramado, nós fomos libertos de toda a condenação do pecado. Fomos libertos da escravidão do pecado. Por isso agora nós podemos servir a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Participemos do segundo elemento. Oremos mais uma vez, queridos irmãos. Ah, Senhor, a nossa palavra é de gratidão mais uma vez. Gratidão porque nós temos a clara consciência, ó Deus, de que não merecíamos nada disso. Nós cantamos aqui, foi tudo por amor. Foi porque o Senhor resolveu nos amar daquela tal maneira que a gente não consegue explicar, profunda, única, que agora nós podemos experimentar, ó Deus, tamanha esperança em nosso coração, porque fomos lavados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Obrigado porque o Senhor foi àquela cruz nos substituir, vicariamente o Senhor pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Por isso nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque só um Deus tão poderoso poderia realizar tamanha obra. Ó Deus, muito obrigado, porque nós sairemos daqui renovados, nós sairemos daqui, ó Deus, com uma nova disposição para continuarmos a nossa labuta servindo ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela celebração da ceia do Senhor. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Com os corações unidos ao redor da Santa Mesa, todos declaramos juntos: Maranata, vem Jesus, Vem Jesus. ansiamos pelo dia, volta de Jesus, já não haverá mais morte. Maranata, já não haverá mais choro. Maranata, já não haverá tristeza. Maranata, vem Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto Ele não vem, como nós aprendemos nesta manhã, como nós somos lembrados nesta manhã, que a gente viva consumindo, gastando a nossa vida no serviço. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos encerrar esse tempo de banquete, cantando esta que talvez seja das canções mais cantadas no mundo nos últimos anos. E eu quero convidar você a cantar essa canção, talvez, com uma perspectiva um pouquinho diferente. Normalmente a gente
tende a cantar sobre a bondade que vai me seguirá, para mim, né? Para o meu bem, para o meu conforto, para que tudo me vá bem, mas na verdade é para que nós proclamemos, para que nós sirvamos, para que nós gastemos a nossa vida no serviço do Senhor. Vamos cantar essa canção juntos? E que seja o nosso hino de segunda a sexta, cantando a bondade do Senhor, proclamando a bondade do Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei Da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, sobre nós resplandeça o seu rosto e nos conceda graça e misericórdia. Vamos cantar juntos? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, sobre nós resplandeça o seu rosto e nos conceda graça
misericórdia sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz, e nos dê a paz, e nos dê a